Bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer muito grande a gente estar aqui, certo? E mais esse webinar, e num momento tão importante para a Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco. Né? Hoje a gente está iniciando, né, um curso de formação em coordenação pedagógica, que a gente entende que vai ser muito importante para a nossa rede. E aqui comigo, né, eu estou com o Guilherme, que daqui a pouco eu passo a fala para ele, Guilherme Antunes, que é diretor do Formar, certo? E com Paula Lozano, que vai conversar um pouco com a gente aqui, que hoje ela é diretora da UDP, mas ela vai conversar com a gente um pouquinho também daqui a pouco. Eu queria também cumprimentar especialmente Mauri e Jefferson, nossos intérpretes que estarão aqui com a gente nesse momento de hoje, né, garantindo esse acesso para todos. Então, muito obrigada, né, Mauro e Jefferson, por estarem aqui com a gente, fazendo esse trabalho tão maravilhoso que vocês vêm fazendo aqui no estado de Pernambuco. E aí, gente, assim, dizer para vocês da alegria da secretaria, ela ter, de fato, né, junto com o Formar, né, que o Guilherme está aqui representando, a gente ter, junto com a UDP, organizado essa formação em coordenação pedagógica. A gente entende da grande importância que o coordenador pedagógico aqui no estado, chamado de educador de apoio, ele exerce na equipe gestora, né? E toda a diretriz que ele faz, esse trabalho pedagógico na escola. E, mais do que nunca, a importância de, no momento desse que a gente vem vivendo, né, que a gente está se reinventando no processo, né? Então, é trocar, de fato, né, o pneu do carro com o carro andando. A gente vem se reinventando e como é importante a gente ter, né, uma equipe pedagógica coesa, a gente poder estar de forma coletiva, trabalhando juntos, para que a gente possa superar as dificuldades desse momento em que a gente precisou, de fato, se reinventar e viver agora com a tecnologia ao nosso lado. Né? Então, de fato, a inclusão digital, ela chegou. E a gente, como professor, eu acho que foi um dos primeiros que conseguiu, né, uma das primeiras classes que conseguiu, de fato, buscar alternativas para que esse momento ele pudesse se tornar também um momento de grandes aprendizagens, né, para os nossos estudantes aqui no estado de Pernambuco. Então, esse curso, ele tem exatamente esse olhar para o papel pedagógico do educador de apoio na escola, certo? A liderança pedagógica que ele exerce, mas, ao mesmo tempo, olhando fortemente para a realidade. Então, eu acho que vocês vão encontrar aqui um curso que vocês vão dizer assim, esse curso é diferente. Ele foi pensado com muito carinho, ele foi pensado com muito cuidado, né, Guilherme, aqui pelo Formar, junto com a Secretaria de Educação e depois junto com a Universidade Diego Portales, aqui, que Paula é a diretora do Chile, ela vai falar um pouquinho para vocês. Mas, assim, é um curso com muito cuidado, por quê? Porque ele vem da prática, ele vem com a reflexão sobre a prática pedagógica, sobre o currículo do estado de Pernambuco. Então, ele tem algo que a gente acha que é fundamental quando a gente pensa no curso de coordenação pedagógica, que é uma coerência, uma aderência à realidade do estado de Pernambuco, aos documentos legais do estado de Pernambuco e a prática pedagógica que é desenvolvida aqui no estado de Pernambuco. Então, assim, é com muita alegria que a gente, né, da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação, a gente está à frente dessa ação formativa, né, junto com o Formar, voltada para os educadores de apoio. Então, ele é um curso que vai ter uma longa duração, porque ele intercala, certo, discussões teóricas com a prática pedagógica, e a gente entende que tem que ser assim mesmo, tem que ter a reflexão e a ação e a reflexão para poder a gente avançar no conhecimento. Ele vai trazer métodos ativos de aprendizagem, então ele vai estar muito conectado com este momento também que a gente está vivendo, não só com o processo de ensino e aprendizagem como um todo, mas também como, né, este momento se apresenta na vida da gente, fazendo uma forte relação com a importância do trabalho coletivo no processo. Então, eu acho que esse é outro ponto que é fundamental dentro de todo esse curso que vocês vão estar vivenciando. Então, assim, é com muita alegria
que aqui, né, eu também representando o secretário Fred Amâncio, a gente, de fato, faz esse lançamento do curso de formação e coordenação pedagógica em parceria com o Formar e em parceria com a UDP. E aí eu vou passar aqui, certo, para Guilherme também, das palavras dele, que ele também lutou muito junto com o time todo do Formar, para que esse curso pudesse acontecer. Inicialmente, ele seria também presencial, gente, e a gente teve que reinventar também, nesse processo, esse curso. Então, eu vou passar agora para Guilherme poder dar suas palavras aqui nesse momento tão importante de lançamento, Guilherme. Maravilha, muito obrigado. Vou ser breve aqui, só queria dar um bom dia a todas e todos, um bom dia aqui também para a professora Paula Lozano, professora Ana Selva. Estou aqui um pouco entre minhas ídolas, estou honrado aqui de estar entre gigantes e muito, muito contente, muito feliz de estar aqui hoje. Acho que é um pouco um sonho que se realiza, né, professoras? Acho que a gente está junto aí desde 2019, todo o time do Formar, da Universidade Diego Portales, da rede estadual, preparando aqui esse curso. O trabalho da Universidade Diego Portales em formação pedagógica é fantástico, assim, reconhecido internacionalmente, né? Uma coisa de muito, muito alta qualidade que a gente está trazendo aqui para Pernambuco e aí, assim, muito customizado para a realidade de Pernambuco, né? E ficou muito legal. A gente no programa Formar da Fundação Lehman acredita muito nisso, né? De não vamos trazer uma fórmula pronta, receita de bolo, é um pouco assim, vamos aprender com as melhores experiências do Brasil, fora do Brasil, buscando sempre somar. A gente acredita muito que quando essas experiências, esses trabalhos são adaptados para a realidade de cada local, essa troca é muito poderosa, né? E ficou super bacana mesmo, e muito, muito otimista de ver como a Secretaria de Educação está, de fato, protagonizando tudo isso, de fato é a dona, né? Todo o trabalho da logística, o acompanhamento para apoiar os profissionais, tem toda a co-construção do lado pedagógico, e ainda mais nesse momento, né, tão delicado como a professora falou, com toda essa pandemia. Até queria lhe dar os parabéns, viu, professora, pela maneira como conduziu toda essa situação. O curso, né, a gente começou a pensar nele ano passado, nem imaginava, né, então estava tudo super redondo num modelo presencial, né, tudo pensado para o presencial, e aí ficamos pensando, puxa, aí, mas com todo o prolongamento da pandemia, ninguém sabendo quanto tempo ia durar, achei muito acertada a decisão de, não, vamos pensar em primeiro lugar aqui no estudante, no desenvolvimento do estudante, no acolhimento. O estudante precisa de nós, precisa dos professores, da escola, dos profissionais de educação. Então, queria lhe parabenizar aí pela decisão de vamos fazer uma adaptação, vamos repensar e vamos de fato oferecer algo muito, um trabalho maravilhoso aqui da Universidade Diego Portales, um curso muito, muito bom. Acho que acho que todo mundo vai gostar muito. Então, só queria dar esse bom dia, esse agradecimento. Muito obrigado também verdade. a todos da rede estadual de Pernambuco pelo voto de confiança em nós, né, do Formar, da Fundação Lehman. Fico muito feliz de dar essa contribuição. Temos muita certeza que vocês vão gostar muito. Então, da minha parte é isso. Muito obrigado. Boa live. É verdade, Guilherme, assim, é uma alegria muito grande para a gente, e a gente ainda está apostando que a gente pode ter alguns módulos presenciais, né? Então a gente começa nesse formato, né, não presencial, mas ainda com essa aposta, né? Então a gente está o tempo todo aqui na expectativa de que a gente poderá ter, certo? Devido à duração do curso, também alguns módulos presenciais. Mas é isso mesmo, acho que foi um trabalho coletivo muito importante, né, que foi feito para que a gente pudesse trazer, de fato, uma instituição renomada como a Diego Portales, sob a direção da professora Paula Lozano, que eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com ela, né, vou apresentá-la em 2 minutos aqui, que eu já peguei o currículo dela para poder falar rapidamente, mas, assim, dizer da alegria da gente de ter essa parceria, mas mais do que a parceria, da gente ter o olhar da Universidade Diego Portales para a nossa rede, para o nosso currículo, para nossos documentos legais,
e com isso a gente, de fato, tem um curso que o professor diga assim, ele é para Pernambuco, ele é, de fato, para o estudante de Pernambuco, para o educador de apoio do Estado de Pernambuco. Então, eu acho que esse foi o grande desafio que a gente conseguiu e que esses 3 atores aqui que estão aqui, Secretaria, né, Executiva de Desenvolvimento da Educação, né, a equipe toda do Formar e a equipe da Diego Portales acreditou, foi atrás e a gente conseguiu formatar uma coisa bem, bem bacana mesmo, que eu acho que todo mundo aqui do Estado de Pernambuco vai gostar muito pela qualidade, certo? Pela inovação, né? E pelo momento que a gente está vivendo e que mais do que nunca é muito importante o fortalecimento do profissional, do educador de apoio nas escolas. Então, deixa eu aqui apresentar agora uma querida amiga, né? Uma querida amiga de outros carnavais, como a gente diz aqui, certo? Acho que eu tenho muito prazer em todos os momentos que eu trabalhei com Paula Lozano e da minha alegria de ter mais essa parceria aqui com ela, né? Ela que está à frente hoje, ela é diretora da Universidade Diego Portales, do Chile, né, que é bem especializada na questão de formação de professores. Mas Paula, né, Paula é formada pela Universidade de São Paulo, certo? Com doutorado em Política Educacional pela Universidade de Harvard e mestrado em Educação Internacional Comparada pela Universidade de Stanford. Trabalhou no escritório regional da Unesco para América Latina e Caribe, em Santiago, Chile, entre 2001 e 2004, na área de estatísticas educacionais. Foi professora do Departamento de Administração e Economia da USP, certo? E também realizou pesquisa de pós-doutorado no Centro de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas em Educação da Faculdade de Educação da USP. Atualmente, ela é diretora da Faculdade de Educação da Universidade Diego Portales, no Chile. Então, essas são, vamos dizer assim, credenciais dessa minha amiga Paula, que eu tenho um prazer muito grande de ter mais essa parceria aqui com ela, de você estar, mesmo no Chile, você está aqui um pouquinho aqui com a gente, né, vivendo nosso Pernambuco. Então, assim, seja muito bem-vinda, Paula. Você pode se apresentar e também você depois já abre direto a sua fala hoje, que você tem uma fala específica sobre a questão da liderança escolar e a coordenação pedagógica nesse nosso webinar de lançamento do curso de coordenação pedagógica. Então, seja muito, muito, muito bem-vinda a Pernambuco, Paula Lozano. Obrigada, Ana, muito obrigada. Vou ver se o Dionísio me ajuda com a apresentação, para ele colocar minha apresentação, senão eu tento fazer aqui ótimo. Obrigada, Dionísio. Bom, queria começar dando bom dia para o Guilherme, para a Ana, né, por nossos intérpretes de Libra, agradecer as palavras dos dois, enfim, eu também estou muito feliz de retomar esse trabalho com a Ana, a gente já trabalhou em outros projetos, e é uma alegria poder estar aqui. Quero dar bom dia para os professores da Rede Estadual de Pernambuco, das redes municipais que estão envolvidas, e em especial aos cursistas, né, que vão participar do curso e que estão aqui nesse seminário de abertura do nosso curso de coordenação pedagógica, que é uma adaptação de um curso aqui, de especialização da Universidade Diego Portales, que é o curso de ferramentas de gestão técnico-pedagógicas. Né? Também dá boas-vindas, eu entendo que esse seminário é aberto, Ana, Guilherme, então, quem estiver ouvindo em qualquer lugar, né, acho que essa é a vantagem do virtual, a gente pode ampliar bastante a participação, né, das pessoas. Eu vou falar um pouco do curso, mas como a Ana falou, eu também vou falar das ideias gerais por trás desse curso, e principalmente dos princípios, né, que embasam e embasaram esse currículo desse nosso curso, né? Como eu falei para vocês, é um curso que já existia aqui na universidade e que a gente adaptou ao contexto, primeiro ao contexto pernambucano e depois ao contexto da pandemia. Como disse o Guilherme, né? A gente teve que ter a flexibilidade aqui 2 vezes. E foi um agrado trabalhar, como dizem aqui no Chile, com a equipe do Formar e com a Ana, e eu queria agradecer especialmente o coordenador desse projeto aqui na Universidade Diego Portales, que é um brasileiro, assim como eu, o Davi Pitombeira, que leva adiante esse projeto junto com a equipe do Formar e a equipe da Ana Selva. Obrigada. Esse curso, portanto, ele é fruto de uma parceria, né? Na parceria que a gente chama aqui Chile-Brasil. A Universidade Diego Portales, ela é conhecida aqui como UDP, né, pelas suas siglas,
que é uma universidade privada sem fins de lucro, que existe desde 82. O Formar, né, da Fundação Lehman, o projeto da Fundação Lehman, e a Secretaria de Educação de Pernambuco, né? A universidade, vou falar rapidamente, só para localizar vocês, o que é a universidade aqui no Chile, a UDP, né? Ela é uma universidade jovem, ela é considerada jovem, ela foi criada em 1982, quando o Chile abriu a possibilidade de que existissem outras universidades, além das públicas e da Universidade Católica do Chile, e no último ranking da Times of Higher Education, ela ficou em primeiro lugar na América Latina entre as universidades jovens, que são aquelas universidades que têm menos de 50 anos, né? Nesse ranking só aparecem 3 universidades da América Latina. A UDP, que ficou em primeiro lugar, em segundo ficou a Unesp, do estado de São Paulo, e em terceiro a Federal do Grande ABC, Federal do ABC, que também está no estado de São Paulo. A Universidade Diego Portales, ela tem 10 faculdades, uma delas é a nossa faculdade, a Faculdade de Educação, que não tem tanto tempo como a UDP, ela tem somente 12 anos, né? Mas apesar desse pouco tempo de existência, ela já é considerada a melhor universidade privada na área de educação do Chile, né? Perdendo, obviamente, para a Universidade do Chile e para a Universidade Católica, que tem uma longa tradição aí em educação. Ela tem mais de 1.000 alunos. Ai, vou pedir para você não mudar ainda de slide, Dionísio, perdão. Isso. Ela tem mais de 1.000 alunos de graduação hoje, licenciatura e cursos de licenciatura e pedagogia. Então, ela é uma universidade que forma professor no seu coração. Ela começou fazendo cursos de graduação, mas hoje ela já tem programas de mestrado e programas de doutorado também, além de um conjunto importante de cursos de formação continuada, como esse, Ana, que a gente adaptou com vocês para Pernambuco, né? Desde 2018, eu tenho muito orgulho, né, de dirigir essa faculdade, finalzinho de 2017, na verdade. E para mim, como brasileira, também é um orgulho poder trazer um pouquinho dessa excelência que eu encontrei aqui no Chile, especialmente nessa faculdade, que tem profissionais sérios, que tem profissionais com muita experiência de sala de aula, que é uma característica central do nosso modelo de formação e de formação inicial aqui na faculdade, e fazer isso por meio dessa parceria com o Formar. Então, como eu falei para vocês, o curso é uma adaptação de um curso de formação continuada, que é desenvolvido por um centro dentro da nossa faculdade, que se chama Centro de Desenvolvimento Profissional Docente, o CDPD, está aí o loginho deles nesse slide, e ele trabalha com os professores que estão no sistema educacional já no Chile, né? Deixa de ser formação inicial, passa a ser formação continuada, e a gente também trabalha com a América Latina, sempre a América Latina que fala espanhol, é a primeira vez que a gente vai trabalhar com o Brasil, né? Com os nossos cursistas que falam português. Vai ser muito interessante essa mistura, né? Obrigada, Dionísio, pode mudar o slide. Então, eu queria começar falando um pouquinho de quais são os princípios ou as ideias, né, que embasam esse curso, que tem o foco na gestão e na coordenação pedagógica, né? As ideias e os princípios vêm de uma coisa que aqui no Chile é chamado de marco para a boa gestão e para a liderança escolar. O que é esse marco, né? Ele é um conjunto de parâmetros, ele é um documento nacional que ele é usado por todas as escolas chilenas, ele embasa o trabalho de gestão de todas as escolas chilenas, portanto, ele é um documento que foi criado, né, foi desenvolvido de maneira participativa pelos gestores acadêmicos e professores aqui do Chile. Esse marco, o que ele faz? Ele estabelece parâmetros, ele estabelece critérios do que seria uma boa gestão. O que deve saber, o que deve ser capaz de fazer um bom gestor. E por gestor aqui, a gente está entendendo a equipe de gestão, né? Que varia muito, inclusive no Chile, né? Que tem a ver com o tamanho da escola, com as características do território, que pode ser somente um diretor, um vice-diretor, um coordenador pedagógico, 2 coordenadores pedagógicos. Quer dizer, essa diversidade da gestão, ela tem características contextuais. Mas a ideia desse marco é qualquer equipe, qualquer pessoa que esteja a cargo da gestão, ele deveria se balizar por esses critérios, né? Então, ele foi formulado
a partir de experiências de países desenvolvidos que têm esse marco, que baliza não só a sua formação, mas também o fazer desse gestor, né? O que faz esse gestor, especialmente a experiência de Ontário, no Canadá. E, obviamente, a experiência chilena de gestão, né? Porque não é porque você não tem um marco que você não está exercendo essa gestão e tem ideias sobre ela. Então, é uma mistura desses dois, do contexto, né, e da experiência internacional, dessa visão de excelência internacional. Ele, portanto, é um norte, né, para o trabalho dos gestores, mas também ele é um norte para o desenho e para a implementação de programas de formação continuada. Então, a gente, apesar de não fazer a gestão de escolas de educação básica no Chile, a gente utiliza esse marco para balizar e para pensar os nossos programas de formação, porque ele permite fazer com que a gente visualize as dimensões do que faz um gestor e que devem ser trabalhadas num programa de formação, né? Esse marco, se vocês olharem para o desenho, né, ele tem um conjunto de recursos pessoais, que a gente chama em volta do círculo, dividido por habilidades, conhecimentos profissionais e princípios, e ele tem dentro 5 práticas, 5 ações concretas, ou conjunto de ações concretas, que deveria um bom gestor ser capaz de fazer. Não diz que forma ele tem que fazer isso necessariamente, mas diz que isso são ações importantes. E eu tenho certeza que os gestores que estão participando, ouvindo, vão se ver nesse marco, se vão ver refletido o que eles fazem nesse marco, né? O que esse marco ajuda a gente a fazer é organizar e pensar essas ações de maneira mais específica. Então, a diferença entre as práticas e os recursos pessoais é que os recursos pessoais que se expressam, né, por meio de habilidades, conhecimentos e princípios são aqueles recursos que o gestor tem que mobilizar na hora que ele coloca em ação as práticas que estão no centro desse círculo, né? Então, por isso que os recursos pessoais, eles estão em volta aí do nosso círculo. Quais são essas práticas, né? Quais seriam essas práticas? Quais são essas cinco práticas? A primeira tem a ver com a construção, com a capacidade de construir, de desenvolver coletivamente e de implementar uma visão estratégica compartilhada, um projeto pedagógico que seja específico para aquela escola. A Ana falou, cada território, cada escola, mesmo Pernambuco, não é uma coisa só. Então, um bom líder, um bom gestor, ele tem capacidade de criar essa visão compartilhada sobre para onde a escola tem que ir. E ele tem que conseguir fazer isso, implementar, colocar isso na prática. O outro tema que é central, né, dentro da prática de um bom gestor é o tema da participação, né, da gestão democrática, de como eu envolvo a comunidade escolar, que são os estudantes, que são os professores, mas que também é o meu entorno, né, nessa gestão. Então, como eu faço com que as pessoas convivam de maneira pacífica, tolerem as diferenças? Isso é um desafio cada vez maior, né, dos gestores. Então, esse é um grande âmbito, uma grande dimensão prática da gestão escolar hoje no mundo, né? Um outro aspecto, não menos importante, mas que é só um aspecto que muitas vezes domina quase sempre o fazer do gestor, é o tema da gestão administrativa da escola, né? Mas veja, ele é um dos 5 aspectos, mas ele não deixa de ser um aspecto que está presente na vida do gestor. E os outros 2 aspectos têm a ver com o processo pedagógico, né? Deles é a gestão pedagógica, é a liderança pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem, como ele ajuda, como ele apoia. E aí, quando eu falo ele ou ela, eu estou falando dessa equipe de gestão, né? A forma como isso vai ser dividido, isso varia muito em cada contexto, né? E que também é importante, Ana, é que, no geral, as escolas têm pouca autonomia para fazê-lo, ou elas acabam dependendo muito da Secretaria de Educação, que é o desenvolvimento dos profissionais da escola, mas que cada vez mais elas estão, a partir de uma legislação que entrega um tempo para essa formação, para essa reflexão, fazendo parte da gestão da escola, né? Como que o gestor escolar pensa, eu tenho essa equipe, como que eu desenvolvo essa equipe, né? E como que eu posso fazer com que a equipe avance? Então, o nosso curso, ele foi desenhado pensando nessas 2 últimas práticas, ou seja,
a liderança dos processos de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos profissionais, dos profissionais que estão dentro da escola, né? Então, aqui não é a ideia da criação de comunidades de aprendizagem, nos espaços em que a gente está fazendo a nossa gestão. Pode passar. Então, eu vou brevemente, eu não vou entrar nelas, mas eu queria só que vocês vissem o que são os recursos pessoais, aqueles recursos que os gestores mobilizam para fazer tudo aquilo que eu acabei de descrever nas práticas, né? E esses recursos são divididos em princípios, são divididos em habilidades e em conhecimentos profissionais. Um dos princípios que não pode estar fora, né, de um gestor de uma escola pública, num contexto de muita desigualdade, como é o Chile, como é o Brasil, é o princípio da justiça social, né? Eu acho que isso é um princípio que não tem como não ser consenso, né, no contexto que a gente vive. Um outro tema importante, uma outra habilidade importante que o gestor tem que mobilizar para conseguir fazer seu trabalho tem a ver, por exemplo, com a empatia, com a flexibilidade. A gente conversou aqui sobre isso, né, Ana? Como nós tivemos que ser flexíveis com o que aconteceu na pandemia e como que os gestores estão tendo que ser flexíveis nesse momento, né? A gente sabe que não está sendo fácil. Eu acho que a profissão docente nunca foi tão demandada, né, como está sendo demandada nesse momento da pandemia. Mas também a empatia, também a visão estratégica, a capacidade de trabalhar em equipe. Enfim, eu acredito que a maioria dos gestores está se vendo aí nesse conjunto de habilidades. E, obviamente, alguns conhecimentos profissionais que somente nós, profissionais da educação, adquirimos porque a gente recebeu uma formação onde isso deveria, pelo menos, estar presente, né? Ou seja, temas relacionados à inclusão, temas relacionados a currículo, avaliação, métodos, práticas, estratégias de ensino, tudo que tem a ver com a política educacional, mas também capacidade de fazer gestão de projeto. Esse é um conhecimento profissional que deveria estar presente na formação, né, dos nossos gestores. Quando a gente geralmente pensa em cursos de formação para a gestão escolar, a gente tende a focar nos conhecimentos e, de alguma maneira, um pouquinho toca habilidade, né? Então, a nossa ideia, o nosso modelo de formação, ele, obviamente, leva em consideração tanto os princípios como as habilidades e os conhecimentos profissionais, porque a gente acredita que cada um desses recursos pessoais pode ser aprendido, pode ser aperfeiçoado, pode ser trabalhado. Não é alguma coisa que alguém nasce, né? Existem formas e métodos para se trabalhar esses recursos, mas ele sozinho, como um recurso isolado, como um conhecimento isolado, ele não é o que traz a mudança. O que traz a mudança é quando eu aplico eles em uma ação concreta que tem a ver com aquilo que a minha profissão exige que eu faça, que são as práticas, né? Portanto, como você articula esses recursos pessoais com as práticas é o segredo, né, da boa gestão. E a gente poder quebrar e pensar essa interação entre os recursos pessoais e as práticas é fundamental, e ele está por trás da engrenagem, Ana, do nosso curso. Pode passar. Como eu falei para você, o nosso curso se centra dessas duas práticas, das 5 práticas que a gente tem nesse marco chileno, né? Pode passar. Então, eu queria começar pela primeira prática que a gente trabalha no curso. Veja, eu não vou definir as 5, né? Uma delas tem a ver com a gestão dos processos pedagógicos, que a gente costuma chamar da coordenação pedagógica. Quais são as ações que derivam, ações concretas muito específicas que um bom gestor tem que fazer para mostrar ou para colocar em prática essa prática, né, por falta de uma outra palavra. Um deles tem a ver com a articulação e com a coerência entre o currículo estadual, o currículo, às vezes, municipal, quando é o caso, e o currículo da escola, né, o projeto pedagógico da escola, com aquilo que os professores estão fazendo em sala de aula. Quer dizer, se eu não consigo garantir essa articulação, eu não vou garantir um bom processo de ensino-aprendizagem. E eu também tenho que garantir essa articulação
com a avaliação, né? E há uma articulação dentro de cada nível, dentro de cada série, dentro de cada ano e entre os anos. Então, é uma matriz bastante complexa, né? Mas a gente, como gestor, tem que pensar sobre isso, né? Além de pensar e desenhar isso e garantir essa articulação, um gestor, ao fazer a gestão do processo pedagógico, ele tem que monitorar a implementação do currículo, né? Para ver se aquilo que eles desenharam como equipe está acontecendo. Então, ele tem que fazer a gestão para ver se a melhoria dos processos está acontecendo na escola. E ele faz isso acompanhando e dando feedback sobre aquilo que os professores estão fazendo na sala de aula. Então, aqui no Chile, está incorporado na legislação chilena, como uma das tarefas do diretor e do coordenador pedagógico, assistir aula e entregar feedback, propor um plano de melhora para aquele professor, no caso dele ter alguma debilidade, e, obviamente, todos nós temos, Dana, sempre a gente tem uma coisa que melhorar, né? Então, a ideia do feedback como uma avaliação formativa desse profissional, né? Inclusive, no primeiro ano, todos os professores, quando entram no sistema, eles têm que contar com o mentor para fazer exatamente isso e garantir que ele não vai ter uma síncope nervosa, porque ele não conseguiu fazer a gestão daquela aula e deixar o sistema, né? Depois que a gente investiu 4, 5 anos na formação daquele profissional. Então, essa ideia do acompanhamento é uma ideia muito cara aqui, né, ao sistema chileno, porque ela é vista como a garantia de que a gente não vai ter professores abandonando o sistema. Então, eu queria que as pessoas pensassem nisso, não como uma forma de controlar o trabalho da sala de aula, mas uma forma de, como profissionais da educação, nós nos apoiarmos no nosso desenvolvimento e no fortalecimento da nossa profissão. Pode passar. Uma outra característica, desculpa aí que ocorreu aí o título, mas uma outra característica da gestão dos processos pedagógicos é o diretor da escola, claro, na medida do possível da sua autonomia, garantir que a escola se centre naquilo que é importante, né? Que é o ensino e aprendizagem, e evite uma sobrecarga de projetos. A gente sabe que muitas vezes o gestor não consegue fazer isso, né? Eu sei que a Ana é uma das lutadoras para que isso não aconteça, ela entende exatamente isso, mas muitas vezes isso termina atrapalhando, né? E muitas vezes as intenções de todos esses projetos são excelentes, mas elas podem atrapalhar, né, o trabalho do gestor. E eu imagino que vários de vocês que estão escutando já passaram por uma situação em que você é obrigado, às vezes até, por exemplo, a usar a escola para fazer vacinação e etc., mas isso depois você é cobrado, né, pelos resultados da sua escola. Outra tarefa da gestão dos processos pedagógicos é a implementação de estratégias de acompanhamento dos alunos e de poder apoiar aqueles alunos que estão com dificuldade de aprendizagem desde o início. Quer dizer, como que eu consigo enxergar esses alunos e apoiá-los antes que eles abandonem a escola, né, ou que reprovem de maneira sistemática? Isso é uma tarefa muito complexa e mais complexa no contexto vulnerável, que eu sei que algumas das escolas do estado de Pernambuco se encontram, né? Então, é uma tarefa maior ainda, né, quando a gente está fazendo a gestão desse contexto. E uma outra tem a ver com a identificação e tornar público e o compartilhamento entre os professores das boas práticas, né? Porque, obviamente, que uma comunidade de aprendizagem aprende dela mesma, ela não aprende só olhando para fora, ela também aprende olhando para dentro. Então, esse gestor, ele tem que ter esse olhar aberto para fora, aberto para dentro, conhecer a sua escola, conhecer as fortalezas e as debilidades dos seus profissionais, para saber não só o que trazer, mas como que ele compartilha as experiências positivas da escola. Então, eu quis quebrar aqui o que seria uma prática, veja, a prática da gestão do processo pedagógico nesse marco, ela incorpora várias ações, né, que juntas, né, trariam a melhoria da gestão dos processos pedagógicos e, portanto, da aprendizagem. Pode passar. A segunda prática que embasa o currículo do nosso curso é a prática do desenvolvimento profissional da equipe escolar, né, do gestor se enxergar
talvez, muitas vezes, ele não tem os recursos necessários para fazer todo o processo de formação continuada, obviamente, de seus profissionais, mas ele tem um olhar aberto para entender que também é a tarefa dele identificar, por exemplo, priorizar as necessidades de capacitação dos seus professores, né, e buscar a secretaria, buscar as regionais, dizendo, olha, eu preciso de um apoio na área de matemática, essa é a debilidade da minha escola. Quer dizer, ele faz esse vínculo com a Secretaria de Educação e as esferas intermediárias, né, que a gente chama aqui. Ele também reconhece, porque isso também é importante, todas as profissões, o reconhecimento daquelas coisas positivas que a gente está fazendo. Então, reconhecer as conquistas individuais, reconhecer as conquistas coletivas de todo mundo que trabalha na escola, né? Ao mesmo tempo, ter a empatia, buscar aquele recurso pessoal da empatia, né? E entender as necessidades, né? E o bem-estar das pessoas da sua instituição. Essa ação, essa prática, hoje, nesse contexto, Ana, que a gente está vivendo, a gente está tendo que usá-la muito. Eu estou tendo que usá-la muito como diretora de uma faculdade, imagino que você, dirigindo um sistema do tamanho do de Pernambuco, e cada um dos gestores que estão nas nossas escolas, né, públicas ou privadas do mundo inteiro hoje, como que eu consigo pensar no aluno, mas também pensar nas necessidades dos meus profissionais, como que eu faço esse equilíbrio, né? Próximo. E, claro, eu tenho que fazer isso mostrando confiança na minha equipe, né? Mostrando confiança na minha equipe e estimulando o surgimento de novas lideranças. Lideranças que vão ser capazes de fazer exatamente essas ações, né, que a gente está dizendo, de gerar participação, de gerar novos líderes, de trazer as coisas positivas da escola, de construir um bom clima, né? Então, são essas ações que permitem que eu tenha as condições para fazer uma comunidade de aprendizagem. Uma comunidade de aprendizagem não é uma reunião, não é sentar as pessoas e falar, agora a gente é uma comunidade. É todo um clima onde as pessoas realmente se sentem que existe empatia sobre os problemas que ela vive, sobre as dificuldades que ela tem, tanto no âmbito pessoal como no profissional, e um espaço seguro para fazer essa conversa e para melhorar, né? Que não é só o muro da lamentação, mas que eu consigo criar um caminho sistemático para a construção dessa melhoria. Então, por que esse marco ele é tão importante aqui no Chile, né? Porque ele ajuda a gente, uma vez que a gente tem clareza de qual é o norte, de onde a gente quer chegar, e das habilidades e das práticas que eu quero desenvolver, a gente consegue desenvolver um curso, ou pensar um currículo em cima delas. Pode passar. Então, vou entrar aqui no nosso curso, né? O curso de formação em coordenação pedagógica, eu não vou me aprofundar muito, mas porque os cursistas vão ter oportunidade de, ao conhecer o professor de cada módulo, ter um detalhamento maior de cada módulo, mas só para a gente tentar ver como que a gente reflete essa ideia, esses princípios gerais do marco no curso, né? Esse curso, pensado para Pernambuco, é o curso de formação em coordenação pedagógica que se baseia no curso Ferramentas de Gestão Técnico-Pedagógicas, que é o curso de maior sucesso aqui do nosso Centro de Desenvolvimento Profissional. A gente oferece esse curso da mesma forma que a gente está oferecendo para Pernambuco, para sistemas, né, de educação, para redes de escolas, tanto públicas como privadas, mas também a gente recebe inscrição, né, individual de professores que buscam se qualificar aqui no nosso centro. Então, ele é um curso muito antigo que já passou por muitas iterações, né, em que tanto os cursistas vão dando feedback, os próprios professores vão mudando. Então, essa experiência de Pernambuco é mais uma dessa tentativa de adaptar e melhorar o curso ao contexto. Então, a ideia desse curso é desenvolver uma gestão pedagógica voltada para a melhoria da aprendizagem dos alunos. Né? E a gente acredita que isso é possível capacitando os professores, entregando aos coordenadores pedagógicos ferramenta técnico-pedagógica. Eu acho que existem vários modelos de como que eu gero melhoria numa rede. Né? Um desses modelos é o modelo de incentivo. É o modelo, por exemplo, de sancionar professor, de avaliar professor, de constranger, colocar placa. E existe um modelo que acredita
que os profissionais querem melhorar e que muitas vezes faltam essas ferramentas. Então, se a gente dá um empurrãozinho e ajuda eles a refletir sobre a sua prática e buscar melhores formas de atuação, eles farão. Então, acho que esse é um outro princípio, né, que está por trás desse curso. Ele foi pensado originalmente, o Guilherme falou, a Ana também, para ser híbrido, né? Ele teria momentos intensos presenciais e um momento à distância entre um encontro presencial e outro. Agora, pelo menos os 2 primeiros módulos, a gente acredita que a gente vai ter que fazer todo à distância, ou de maneira... A parte presencial nós vamos fazer de maneira remota, né? Mas a gente vai continuar tendo aquele acompanhamento entre um encontro remoto e outro encontro remoto que vai acontecer. E ele é composto por 5 módulos, né? Então, ele tem 5 momentos temáticos de encontro, que vão durar 5 manhãs, né, cada módulo, e um conjunto de tutorias, de trabalho colaborativo, de sessão de acompanhamento, onde os educadores de apoio vão apoiar, levar essa metodologia, levar essa estratégia para outros educadores de apoio dentro da rede. Então, a gente vai acompanhar essa transferência, vamos dizer assim, desse conhecimento do cursista à rede, né? Bom, o objetivo geral, pode passar? O objetivo geral do curso, portanto, é fortalecer os conhecimentos e as habilidades de gestão pedagógica. Ele tem um foco nessa prática de gestão, ele não está pensando nas outras, nesse momento, né? E ele é dirigido aos técnicos das GREs, da SEDUC, também algumas secretarias municipais, né? Como Recife, Cabo de Santo Agostinho e Caruaru, né? E a ideia é subsidiar esse trabalho, tendo como foco a melhoria da docência e, consequentemente, a melhoria da aprendizagem dos alunos. Os objetivos específicos, pode passar, a Ana falou sobre isso, um deles foca em como que nós, profissionais da educação, estabelecemos espaço de reflexão profissional. Por que é importante a palavra profissional aqui? Porque, obviamente, a gente está o tempo todo refletindo e pensando sobre o que a gente faz. Agora, existe um método para fazer isso, um método profissional, em que os educadores, os professores do mundo, sistematizaram e que utilizam para melhorar a sua prática. Então, a gente quer dividir um pouco com vocês esse método, né, de reflexão profissional, de reflexão pedagógica, como uma ferramenta de melhoria. Eu uso muito a palavra ferramenta aqui, e eu uso essa palavra porque eu quero representar algo, um instrumento que vai me ajudar no meu dia a dia, ok? Não quero reduzir a complexidade da reflexão, óbvio que não, mas eu quero que as pessoas entendam que uma ferramenta é aquilo que eu utilizo no momento que eu tenho uma dificuldade, no momento que eu quero fazer uma mudança, né? E, portanto, pensar na reflexão pedagógica, sim. Também a gente vai trabalhar com como que a gente relaciona e faz a relação entre o currículo nacional, o currículo estadual, o currículo da escola e os processos pedagógicos. Né? Como que eu vou fazendo essa caída em cascata de uma diretriz mais geral a uma diretriz mais específica ao trabalho pedagógico? E como que o coordenador pedagógico ajuda nesse caminho? Como que eu desenvolvo e como que eu socializo instrumentos de avaliação? Né, os instrumentos de avaliação, eles têm que estar relacionados ao contexto, relacionados ao conteúdo. Ele é uma dos instrumentos ou das ferramentas que os educadores têm que dominar, porque ela é o que fornece a informação para eu conseguir fazer a melhoria. Quando eu estou falando de avaliação aqui, eu estou falando da avaliação de aprendizagem, da avaliação da sala de aula, tá? Aqui a gente está pensando não em como usar o instrumento de avaliação externa para saber onde está a escola. Eu acho que isso é um tipo de conhecimento mais geral que já está bem disseminado, senão como que a minha equipe, como que a minha escola pensa seus instrumentos de avaliação e usa esses instrumentos para continuar melhorando, né? E como que a gente consegue, numa comunidade de aprendizagem, criar uma proposta
de formação contínua, né? De interação entre os pares, entre os profissionais, para a gente seguir melhorando. Como que a gente constrói essa comunidade de aprendizagem? Então, esses objetivos, eles se traduzem, né, no próximo slide, nos módulos que a gente tem no nosso curso, né? Então, o primeiro módulo, por quê? Porque nós estamos falando de uma habilidade transversal. Refletir sobre a prática, insisto, não é um muro de lamentações, é óbvio que parte de um diagnóstico, é óbvio que, no geral, a gente reflete sobre aquilo que incomoda, aquilo que a gente não gosta, que a gente gostaria que não acontecesse, mas eu preciso de um método para transformar isso numa energia da mudança, né? Então, aqui a reflexão sobre a prática, ela é fundamental para eu poder ter um currículo bem implementado e ter uma boa avaliação que seja autêntica, né? E fazer uma boa gestão da aprendizagem. Então, aquilo que vem pronto, que eu não reflito, não é uma implementação autêntica. Então, para eu ter uma implementação autêntica do currículo da avaliação e fazer a gestão da aprendizagem, aquele acompanhamento da implementação do currículo da avaliação na sala de aula, eu preciso da reflexão sobre a prática, né? Então, eu acho que é isso que faz da docência uma profissão. E a Ana me conhece, né? E eu insisto muito nisso, porque esse tipo de método em que eu preciso estudar, eu preciso conhecer o meu contexto, eu preciso partir da minha experiência, é o que faz da gente um profissional indispensável, né? A gente escuta tanto dizer que não precisa, que agora vai ser máquina, que vai ser um algoritmo. Então, a gente tem que mostrar que não é assim, porque a gente sabe que não é assim, né? A pandemia deixou muito claro a importância dos professores. A gente tem um monte de pai desesperado, porque não consegue entender como que a gente consegue ficar com 40 alunos numa sala de aula e criar processos, né, de aprendizagem nesse espaço. E, por último, o último módulo é um módulo onde a gente, como que eu perpetuo esse trabalho reflexivo, né, sobre o currículo, sobre a avaliação, sobre a gestão de aprendizagem numa comunidade, seja essa comunidade uma regional, seja essa comunidade uma escola. Então, a ideia da criação dessa comunidade, a gente fecha com isso. Próximo. Bom, eu queria terminar, né, lembrando, voltando à parceria, né, eu queria agradecer, primeiro, a confiança da Ana, do Guilherme, no nosso trabalho. Eu acredito que essa parceria entre dois contextos, dois países, entre uma universidade chilena e uma rede brasileira, entre profissionais aparentemente tão diferentes, todos os professores do curso são chilenos, a tutora que vai apoiar, né, é uma brasileira que mora aqui, que é a Mariana, o Davi é brasileiro que vai estar também. A gente procurou pessoas que pudessem fazer essa ponte entre esses contextos, né? Mas eu acredito que exatamente essas diferenças que vão trazer os frutos, né, que a gente espera que traga esse curso. E o primeiro deles de novo, né, quero reforçar a importância da reflexão sobre a gestão, né, que é tão importante que a gente se a gente não fizer essa gestão pedagógica, não vai acontecer melhoria nas escolas. As melhorias vão ser pontuais. Qualquer melhoria que um gestor não consegue explicar, ela é aleatória, basicamente. Porque eu preciso saber o que eu fiz, né, para poder replicar esse processo de melhoria, para construir uma comunidade, né? Então, eu acho que a reflexão é o que vai fazer com que a gente sistematize isso. Segundo, porque eu acho que, além dessa reflexão, né, profissional, ela vai entregar estratégias concretas, vai entregar ferramentas concretas de como fazer essa gestão. Obviamente, vinculadas ao território, né? Não é um manual. Se fosse um manual, não precisava nem de curso, só entregava o PPT, né? E por último, para que isso não seja uma coisa de cima para baixo, de fora para dentro, ele vai acompanhar a implementação, né? O modelo é de acompanhamento da implementação, porque pode ter coisa que não dê certo, que dê certo num território, não dê certo em outra, porque pode ser que surja uma ideia melhor nesse processo de implementação, né? De construção de uma nova prática. Vai ser uma prática pernambucana, né, de gestão pedagógica, é uma prática pernambucana que bebe do que tem de melhor do mundo, né, e eu não estou dizendo que necessariamente a gente, mas que a gente buscou trazer tanto no marco como nesse currículo, mas que adapta e aplica no contexto, do seu jeito, né.
eu queria contar que a primeira professora, a professora Ruth, que vai fazer os primeiros 2 módulos, quando ela soube que o Paulo Freire era pernambucano, vocês não imaginam a emoção que ela ficou de poder trabalhar com professores que estão no estado onde nasceu, né, e trabalhou uma parte da sua vida. Paulo Freire, ele morreu, não sei se vocês sabem, ele morou no Chile, ele escreveu Pedagogia do Oprimido aqui, então ele é uma pessoa muito reconhecida no contexto chileno como um educador importante, né, no mundo, eu diria, mas aqui por ele ter passado pelo Chile. Queria terminar com isso, desejar sucesso para os cursistas e sucesso para a rede de Pernambuco nesse caminho que a gente começa a percorrer junto. Obrigada, Ana, obrigada, Guilherme, obrigada a todos. E aí, deixa o contato. Obrigada, Paula. Obrigada, Paula, pela excelente contribuição. Né, queria dizer para você que a gente também, enquanto Estado de Pernambuco, a gente fica muito feliz de ter novas parcerias, né? Então, a gente vem, eu acho que é sempre muito bom a gente poder aprender com o maior universo possível. Eu acho que aprender é muito positivo. Né? Aqui no estado de Pernambuco, a gente vem fazendo, vamos dizer assim, várias experiências voltadas, né, para a questão, vamos dizer assim, de parcerias que contribuam com o nosso currículo, que contribuam com o nosso processo. Né? Então, tanto parcerias locais, né, com as nossas universidades aqui do estado, como também parcerias, vamos dizer assim, que trazem experiências vivenciadas em outros países, mas sempre coerentes com a prática pedagógica do estado de Pernambuco. Eu acho que esse que é o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo, é que a gente traga, de fato, vamos dizer assim, ferramentas, que a gente traga reflexões que são coerentes com o que a gente acredita sobre a educação, com o que a gente já vem praticando sobre a educação, e aí é muito importante porque as experiências locais, elas se juntam às experiências internacionais, e com certeza o resultado é positivo para os nossos profissionais, e também é positivo para os nossos estudantes, né, que estão lá na escola, que é por quem, no final de contas, a gente trabalha. Uma das coisas que perguntaram, foram vários comentários, Paula, que fizeram aqui, muito elogiosos em relação ao curso, à organização do curso, aos módulos, a tudo. Mas teve um comentário aqui que foi colocado por algumas pessoas e que eu acho que ele é interessante, porque ele diz assim, que o curso está muito voltado realmente para as funções pedagógicas do educador de apoio, do coordenador pedagógico. Mas que na escola, esse coordenador pedagógico, ele termina fazendo outras funções também, como, por exemplo, trabalhar nas relações entre aluno, questões de indisciplina, né? Tudo isso daí. E, assim, isso vai ser, de alguma forma, também abordado dentro do processo, né, do curso, ou vai ficar mais centrado só na questão mais, vamos dizer assim, curricular? O foco maior, Ana, é o foco curricular, né? Porque no geral, a coordenação pedagógica, que aqui no Chile tem um outro nome, é chefe técnico-pedagógico, né? Da unidade técnico-pedagógica da escola, chefe UTP. Ele se centra no geral, o que não quer dizer que ele não termine cumprindo outras funções, né? Mas aqui eles já estão começando a introduzir um responsável por convivência nas escolas. A gente tem mais profissionais nas escolas chilenas do que a gente tem profissionais nas escolas brasileiras. Lembrando, o Chile gasta mais por aluno do que o Brasil. Tem maior investimento por aluno aqui, né, que no Brasil. Ainda que aqui ele, né, não é suficiente, existe vários, mas então ele não se centra. Mas, obviamente, Ana, que se isso é uma característica do educador de apoio de Pernambuco, ela vai se ver refletida nesse processo de tutoria, de mentoria, né? Então, no momento em que o tutor e o mentor vai buscar implementar estratégias de gestão pedagógica, talvez ele vai se deparar com falta de tempo e ele vai trazer isso, né? Ele vai trazer isso para o curso. Veja, o curso, ele não só ele vai e volta, né? E esse é o grande desafio. Por isso que o profissional à frente do curso, né, a professora Ruth, ela é uma professora extremamente experiente, professora de sala de aula, foi coordenadora pedagógica, foi diretora, hoje ela é formadora inicial de professores, né? Então, ela não é uma acadêmica no sentido que estuda a gestão, ela é alguém que estuda como melhorar a implementação de uma boa gestão. Então, eu diria que tem espaço,
Agora, ele não vai entregar conteúdos específicos, né? Porque se a gente fosse fazer isso, a gente teria que criar um módulo, né, em que a gente abordaria esse tipo de ferramenta. Eu não acho impossível, mas eu acho que ele virá, né, a partir da implementação. Ele não vem como conteúdo proposto, porque ele está focado em 2 práticas. E veja, eu acho que a gente, quando a gente quebra em práticas específicas, a gente não está dizendo que uma é mais importante que a outra. O que a gente está conseguindo fazer, de alguma maneira, isolando os aspectos que levam, né, à melhoria do fazer daquela ação. Né? Então, eu acho que eu gosto dessa ideia, né, de você ir quebrando, e hoje na formação inicial, a ideia de você ter práticas essenciais, de buscar a essência, né, da excelência daquilo, de uma coisa específica, claro, conseguindo, como que eu reflito esse pedacinho que eu estou fazendo no meu todo, tá? Não é a ideia de Ford, assim, de linha de produção, né, mas para eu poder aperfeiçoar esse fazer. Então, eu diria que a gente vai precisar de um outro curso focado nessas ferramentas. Mas eu acho que, assim, você traz um ponto que eu acho que também é muito importante, sabe, Paula, da gente esclarecer, né? Porque o curso, ele faz um trabalho com alguns cursistas, mas esses cursistas, eles vão estar formando educadores de apoio das escolas, né? E que tudo isso vai estar sendo acompanhado pela Universidade Diego Portales também. Então, eu acho que esse modelo, ele também é um modelo que é muito interessante, porque a gente tem não só a ideia de que entre um módulo e outro existe, de fato, uma prática, que ela é muito importante para a reflexão, mas que essa prática ela vai para a escola, que eu acho que isso também é um dado que é muito, assim, que é um diferencial, né? Porque você vai construindo, de certa forma, o curso também a partir da prática da escola e das reflexões que ela traz, né? Eu acho que esse é um ponto que é muito importante. E por isso que a gente consegue também trazer tantas pessoas, porque ele começa com um grupo, mas ele se amplia, certo? Quando ele vai para a prática. E Ana, eu acho assim, toda a literatura sobre formação de professores, formação de gestores, coloca a prática no centro do currículo. Se a gente for olhar os bons currículos de formação inicial ou continuada de professores e de gestores, ele é centrado, como a gente chama, na prática. Veja, o que não significa que eu fico sentado discutindo o meu problema. Não, eu reflito a partir da literatura, dos conhecimentos acumulados, do que as outras experiências trazem, mas eu trago ela para a minha prática. E eu tento implementar isso, porque eu só vou aprender com o meu erro. Veja, só vou aprender com o meu erro. O teórico, pura e simplesmente, não gera transformação, isso já está provado. Então, por melhor que seja o curso, ele foi pensado a partir de uma realidade que é chilena, ele foi adaptado com a sua equipe, com a equipe do Formar, para a realidade brasileira, mas a gente só vai saber mesmo quanto que ele precisa melhorar a hora que a gente colocar ele em prática e a gente começar a receber essa retroalimentação da sua equipe. Então, ele é um projeto em construção, por isso que ele é complexo, mas se não for complexo, no geral, não dá certo. Ele é inócuo, né? Ele termina sendo algo... Porque a prática, né, veja, é complexa, né? A prática escolar, ela é complexa. Mas eu acho que ele traz também, assim, ele vem num momento também muito importante para a gente, porque eu acho que é, de fato, vamos dizer assim, fortalecer esse papel pedagógico do nosso educador de apoio, do nosso coordenador pedagógico. Eu acho que esse é um ponto que também é muito importante, e ele vem num momento específico, porque a gente tem um currículo novo da educação infantil e do ensino fundamental, estamos na construção do currículo do ensino médio e das modalidades, então eu acho também assim, que ele vem muito alinhado ao momento atual e da necessidade desse educador de apoio ser também, vamos dizer assim, esse gestor pedagógico dentro da escola, né, ocupando esse espaço mesmo, voltado para essa construção do currículo, porque o currículo, na verdade, veja, ele tem um documento, mas ele é construído na escola, no dia a dia da escola. Então, eu acho assim que, tanto é que os comentários, eles vêm muito nessa perspectiva, sabe, Paulo? Muita gente dizendo, eu queria fazer, né? E aí a gente está dizendo aqui, vai chegar para todo mundo, porque nesse sistema dele,
né, que a gente começa com a equipe das regionais, com a equipe, certo, para poder depois chegar nos educadores de apoio, mas, de fato, ele chega, porque ele chega desde o primeiro momento, né? Não é aquela coisa de que um grupo faz, termina para fazer o outro, não, ele é feito em construção e em processo contínuo. Então, acho que esse é vamos dizer assim, vem vários comentários aqui, colocando muito sobre a questão de um olhar sensível, Paula, que você tem, né, e a importância dessa escuta humanizada na escola, esse ensinar e aprender como essência da escola, né, que isso precisa ser, de fato, bem resgatado, né? Tem aqui também um comentário sobre a questão dos projetos, e que também, assim, que tem que se ter um cuidado para não se ter também projetos em demasia nas escolas, né? Então, vem vários comentários dizendo da excelente oportunidade que a gente tem, certo? Que a gente tem dentro desse curso que está sendo construído, vamos dizer assim, com tanto cuidado, né, por nossas equipes, né, por todas as nossas equipes. Eu acho que vieram mais esses comentários, né? Eu acho que é um momento assim bem importante para o estado de Pernambuco, né, da gente ter essa condição da gente poder estar fazendo um curso nessa magnitude, né? Um curso que ele é construído em processo. Eu acho que isso é um grande diferencial, sabe, Paula, que vocês trazem, né? Porque normalmente o formato é um curso já pronto que você traz e aqui a gente vai construindo e vai tendo essa escuta da escola, né? Porque o curso ele só se concretiza quando ele chega na escola mesmo, quando ele chega aos educadores de apoio dia a dia, né, trabalhando na prática. Agora, com certeza, vocês vão ter muito feedback nessa direção da questão das indisciplinas, né, de estudante, da questão das relações pessoais. E eu acho que nesse momento ainda é um momento mais duro, né, que a gente está vivendo, né, que a gente ainda não retomou, a gente não tem data ainda de retomada das aulas presenciais, mas que com certeza a gente sabe que as pessoas elas estão, vamos dizer assim, bem marcadas pelo que está sendo vivido, né, Paula? Então, eu acho que realmente é um curso bem importante para a gente, né? Eu queria, assim, só agradecer, né? O tempo da gente, ele se esgotou aqui, mas, assim, eu queria muito agradecer ao DP por essa possibilidade de estar com a gente construindo esse momento, né? De ter focado realmente na prática do Estado de Pernambuco, na prática pedagógica, no currículo do Estado de Pernambuco. Sem isso, a gente realmente, assim, não ia ser para Pernambuco, né? E a gente tem, de fato, eu acho que é um princípio, tanto seu, como é um princípio também muito da gente, dessa coerência que a gente tem que ter, né, na questão da reflexão sobre a ação. Então, isso para a gente é muito, muito, muito importante. Então, assim, é só agradecimento aqui à equipe do Formar, né? A Guilherme aqui representando a equipe do Formar, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido junto com a rede, em cima das demandas da própria rede, né? Um agradecimento também especial para a UDP, e toda a sua equipe, Paula, né, que vem trabalhando nessa construção com a minha equipe, que eu também queria aqui agradecer, né, especialmente para meus gerentes, né, aqui Ana Tereza, Cláudia Abreu, que vem à frente desse processo, junto com vários outros gerentes, que eu acho que a gente está construindo um curso diferente, né, um curso que agrega ao que o nosso educador de apoio já fez com outros cursos, mas um curso diferente que vai trabalhar com a prática, que vai refletir sobre a prática e que a gente entende que isso é muito importante para o próprio papel do educador de apoio no estado de Pernambuco. Então, assim, um agradecimento também final para a Máurea e Jefferson, que nos apoiaram aqui, né, como intérpretes. Né, os cursistas têm agora um momento que é específico para eles, que é de continuidade daqui, certo? E aí eu abro aqui, se Paula, se Guilherme quiserem colocar mais alguma coisa para a gente poder encerrar, que a gente já passou do nosso horário. Só agradecer e me despedir de todos e desejar boa sorte aí no curso. Da minha parte também, super obrigado, um prazer estar junto aqui, podendo contribuir. Pronto, então, brigadão, gente, cursistas, agora é um outro momento, né? Vamos começar, que a gente vai ter muito sucesso, eu tenho certeza que vai ser um diferencial aqui no estado de Pernambuco, né? Bom trabalho para todos, bom curso para todos. A gente vai ter momentos também, assim, gerais,
mas o mais importante é a construção que vai ser feita e que vai se desdobrar na escola. Eu acho que é esse o nosso grande papel aqui. Então, obrigado, gente, por estarem aqui com a gente, e os cursistas continuam agora no nosso evento. Obrigada, Mauri e Jefferson. Obrigada a todos.